E salve o tricolor paulista, Rick aqui para fazer mais um boletim sobre essa semana conturbada aí que a gente está vivendo, dias conturbados pós o vexame que a gente deu contra o Vasco, né? Pós mais uma humilhação aí para essa história recente do São Paulo. E a gente vai estar aqui para trazer as notícias, né, de tudo o que aconteceu, o que aconteceu de fato nesse vexame, por que será que os jogadores são brigados com o Zubeldia, etc. A gente vai falar tudo aqui. É, para vocês com todas as informações que a gente reuniu para que você tenha tudo em um só lugar. Então vamos começar falando desse jogo contra o Vasco, né? A gente perdeu de 4-1, já falei aqui, dei o meu desabafo pós-jogo. Não quero mais falar do jogo especificamente, mas a gente tem que falar o que aconteceu depois do jogo, né? Depois do jogo, a gente teve declaração do Baby, da torcida independente, teve declaração do Casares, teve informação do Jorge Nicola, teve informação do André Hernan. Então a gente precisa falar um pouco dessas declarações e o que aconteceu. Vamos começar aí pelo que mais tumultuou, digamos assim, o ambiente e a torcida, que mais mexeu com a informação da torcida, foi a informação que o jornalista Jorge Nicola trouxe. A gente sabe do Jorge Nicola, às vezes ele quer ser polêmico, às vezes ele traz algumas informações e eu não sei exatamente quais são as fontes dele aí, mas é umas informações meio nada a ver. E dessa vez ele trouxe que os jogadores estavam incomodados com o Zubeldia, em questão de horário, em questão de que a panelinha do São Paulo ali não estava 100% fechada com ele e etc. Ele trouxe algumas informações nesse sentido. Estava rolando um incômodo dos jogadores e da liderança ali dos jogadores do São Paulo para com o Zubeldia. E o André Hernan, na verdade, trouxe uma informação completamente oposta. E em questão de referência de informações verdadeiras, eu confio mais no André Hernan do que no Jorge Nicola. E o André Hernan trouxe que não tem nenhum problema do Zubeldia com os jogadores, que o problema, entre aspas, está sendo do Zubeldia entender como é que funciona o calendário brasileiro. E nessa questão não é nenhum problema direto com os jogadores. E é para isso até que houve a reunião, né? Houve uma reunião nessa segunda-feira. Domingo os jogadores folgaram. Jogadores, comissão técnica, todo mundo folgou no domingo para se representar na segunda-feira, onde teve uma reunião entre diretoria, jogadores, comissão técnica, onde é comum, segundo os relatos que a gente tem dentro do elenco, os relatos que a gente tem dos repórteres, que desde a época do Rogério Ceni rolava essas reuniões de segunda-feira para alinhar, para colocar os times nos eixos. Então não foi uma reunião extraordinária. Então até tranquilizando a questão dos torcedores. Nossa, será que o ambiente está tumultuado? Precisava cobrar. Eu sou muito contra essa ideia de que, nossa, tinha que ir lá e colocar 3 pessoas, 4 pessoas afastadas, afastar Sabino. E porque isso para mim só piora a crise. Então acho que o momento é de união. O time, a diretoria e a comissão técnica precisam se unir para tirar o São Paulo dessa situação. Então afastar jogador, tomar coisa drástica por conta de dois resultados ruins, eu não acho que deve ser feito. O que precisa ser feito, igual eu falei no último vídeo, é uma mudança de planejamento do Zubeldia, que para mim está planejando mal, e isso vai muito de encontro ao que foi divulgado sobre ele não entender bem o calendário brasileiro e o futebol brasileiro de maneira geral ainda, e eu vou falar um pouquinho mais disso de maneira detalhada. Sobre a escalação ser melhor, o time demonstrar mais vontade e coragem para ganhar os jogos e se impor, e por fim das contas a diretoria se mostrar presente e resolver todo o problema extra-campo que tenha. Então para mim é um momento de união e não de a diretoria bater, começar a achar culpado e afastar jogador e dar no meio de técnico e colocar o técnico na berlinda, porque isso a gente não vê resolvendo em lugar nenhum, né? O que a gente vê é o contrário, na verdade. Quando começa a tomar esse tipo de situação, de jogador sendo afastado, técnico, a gente viu lá o que aconteceu no Cruzeiro, a gente viu o que aconteceu no Santos ano passado, Marcos Leonardo sendo afastado, o Soteldo sendo afastado, aí troca técnico, a gente vê onde isso chega no fim das contas, né? E o próprio Cruzeiro lá com o Thiago Neves sendo afastado, quando o Rogério chegou, deixar Dedé no banco, esse tipo de situação, assim, no fim das contas não chega em lugar nenhum, a gente, na verdade, chega uma Série B. Então não é isso que eu quero para o São Paulo, o que eu quero nesse momento é de fato uma conversa para a união e ao que tudo indica foi o que aconteceu. E a conversa do Zubeldia com a diretoria, para que ele entenda o calendário brasileiro, é que ele tá fazendo essas, e como eu comentei aqui no último vídeo, ele tá fazendo alguns
deixando alguns jogadores no banco ou deixando alguns jogadores de fora dos jogos, poupando alguns jogadores por questão física, de maneira pontual em alguns jogos. Isso é muito ruim para o São Paulo nesse momento onde tem só o Campeonato Brasileiro, porque nesse momento que tem só o Campeonato Brasileiro, é hora de somar pontos. O São Paulo precisa ganhar de Vasco, o São Paulo precisava ganhar do Cuiabá, agora precisa ganhar do Criciúma. O São Paulo precisa somar pontos enquanto não tem a Libertadores de volta, a Copa do Brasil de volta, porque na hora que começar a viajar para Libertadores, aí volta e tem que viajar para Fortaleza, aí volta e tem que viajar de volta para São Paulo, e viaja para fora do país, e começa essas viagens aí, isso sim pode prejudicar o São Paulo, porque vai precisar poupar jogadores. E aí, tudo bem a gente deixar um ponto escapar aqui no Brasileiro ou outro, desde que a gente já tenha uma gordura. Então, acho que foi um primeiro papo da diretoria com o Zubeldia, foi muito mais de alinhamento, para ele entender que agora é hora de somar ponto, e segundo as informações aí divulgadas no GE e com o próprio André Hernan, o time, o Zubeldia prometeu poupar menos e começar a colocar mais a força máxima. Então, realmente espero que isso aconteça. Igual eu comentei, quer poupar, poupa o time inteiro num jogo mais difícil e fora de casa, e no jogo seguinte a gente volta e ganha os 3 pontos. Ao invés da gente fazer igual a gente fez, 4 jogos com só um, com o time completo basicamente, e aí não ganha ponto em nenhum deles. Então é melhor que a gente, se for para traçar uma estratégia onde precise poupar alguém, poupa o time inteiro, dá descanso pro time inteiro logo, vamos entregar esses 3 pontos, rezar para vir no mínimo empate, e no próximo jogo a gente garante os 3. Então, houve essa promessa aí de que o Zubeldia vai passar a jogar com força máxima de maneira mais constante. Então, isso acho que é super positivo. E aí, falando, essa foi a reunião também foi para unir, né? Todo mundo sair aí. E, de novo, a informação que eu mais confio é do André Hernan, onde não tá rolando nenhum problema com o técnico. O Baby, que deu declaração, que ele é o presidente da torcida independente ali, ele deu declaração também falando que não tem nada de racha do elenco, racha do Zubeldia, de que o Luciano não quis viajar. Ele divulgou a informação de que o Luciano e o Arboleda sentiram dores, um na panturrilha, outro no joelho, sentiram dores e por isso não foram viajar, foram poupados. O que é um pouco estranho também, porque, querendo ou não, na segunda-feira eles já treinaram com bola normalmente, com o restante do elenco, então ou a dor já passou muito rápido, ou, enfim, isso soa um pouco estranho, mas ainda assim eles foram poupados. Deve ter sido aquele incômodozinho onde a comissão técnica até então estava falando, não, poupa, poupa, poupa. E aí a gente não joga com o elenco completo. Eu sou favorável a apoiar. O São Paulo vai ser difícil lotar o Morumbi agora contra o Criciúma, porque a torcida tá magoada, é normal, o ingresso tá mais caro e por aí vai. Porém, eu tô confiante de que o São Paulo vai conseguir reverter essa situação já no jogo contra o Criciúma. Outra declaração que foi o Casares que deu, ele falou que o momento é de união, que tem gente competente da diretoria lá, provavelmente tem realmente os manda-chuva dele ali controlando a situação. A imprensa sempre vai querer implementar crises, sem essas crises ela fica sem uma pauta de maneira geral, né? Eu acho que sim, o São Paulo está no pior momento da era Zubeldia, porém, de novo, é momento para união. É um momento onde o time precisa se unir com o técnico, precisa se unir com a direção e ver o melhor caminho para retomar as vitórias, e não um momento de loucura, de sair demitindo gente, de sair fazendo maluquice aí com isso. E aí o Casares falou que tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum com a comissão técnica, que tem o respaldo da diretoria, que não pretende mudar de técnico já, que isso não tá sendo nem ventilado, que ia rolar uma conversa igual sempre rola. Falou de reforços também, falou que o Thiago Mendes segue ainda na mesma, né? Mas realmente um desejo. O Thiago Mendes quer vir pro São Paulo quer o Thiago Mendes, e agora só falta resolver as pendências com o time dele do Catar. Então, o Thiago Mendes segue na mesma ainda. Alexandre, ele falou que tá muito difícil realmente o Alexandro, porque o Alexandro quer continuar na Europa, tem esse desejo de continuar na Europa e ele ainda tem mercado lá. Então falou que só se realmente ele for voltar pro Brasil, o primeiro time que ele vai conversar é o São Paulo, mas por enquanto ele não quer voltar ao Brasil. Então o Alexandro, entre aspas, aí um pouquinho fora. O Wellington também tá bem difícil a renovação, duvido que fique. Vai lá pro Internacional ser banco do René. E acho que foi isso um pouco das declarações, né? E desse momento tumultuado aí do São Paulo, que a imprensa causou bastante também. Eu não acho que esteja rolando um problema direto com o Zubeldia. O próprio Lucas deu declaração recentemente falando que gostava bastante, que é um dos melhores elencos que ele já trabalhou em questão de união. Então, assim, eu realmente duvido que já esteja tendo um problema latente com o Zubeldia aí. Eu acho que isso realmente não tá acontecendo.
que foi essa conversa é uma conversa padrão, é uma conversa onde eles querem colocar nos eixos, momento de união, lavar roupa suja. Quem já foi atleta? Quem fala que, até a questão do Sabino, né, que falaram, nossa, olha o desrespeito do Sabino, meu Deus, que absurdo, manda esse cara embora, pra que renovou com ele? Cara, eu acho que pra quem já foi atleta sabe, pô, o cara tá tomando goleada dentro de campo. Tá todo mundo querendo ajudar, por mais que o Sabino, né, nesse momento não tenha condição, uma das últimas opções ali do São Paulo pra entrar. Mas ele foi aquecer, voltou pro banco, voltou pra aquecer, e ele se estressou ali e acabou. Segundo o Zubeldia, a comissão técnica do Zubeldia e o próprio Sabino, isso já tá resolvido, assim, eu acho que querem dar muito pano pra manga e, de novo, o intuito agora não é achar culpado. Nossa, olha o que o Sabino fez de respeito. Ele só falou, cara. Pô, mas vai ficar mandando eu ir e voltar? Cara, é isso. Se irritou, tava irritado, tá perdendo. Eu prefiro o pessoal irritado e discutindo, de repente, sobre o jogo e etc., do que um bando de mosca morta dentro de campo. Então, acho que, beleza, tem que ter hierarquia, tem que ter respeito, mas, enfim, uma hora ou outra vai rolar uma discussão dentro de campo entre os jogadores, com a própria comissão técnica, e tá tudo bem. É discussão que pode ter em jogo. Acho que não é nada muito além, não é nada muito que precise ser encarado como um absurdo, né? Aconteceu, e então eu acho que todo mundo que quer falar, meu Deus, o elenco tá rachado, é a panelinha, é o Zubeldia, eu acho que isso é querer dar muito pano pra manga, é querer ir pra um caminho que não tem muito sentido. Então acho que dessas tretas todas, né, desse momento meio caótico do São Paulo aí, acho que deu pra abordar tudo, esse momento caótico. Então, e óbvio, quando tá num momento caótico e o Rames vai na Copa América e dá 2 assistências, todo mundo fala, aí, ó, tem que colocar o Rames pra jogar, volta Rames. A torcida é passional e é engraçado, né? O Rames, eu já falei aqui 1000 vezes, ele joga muita bola. Quando ele quer, ele joga muita bola. O problema é que ele não quer. E num time igual o São Paulo, e não é um time onde tem estrelas que decidem jogo, e mal comparando aí, o Flamengo consegue fazer isso algumas vezes, e etc., o São Paulo não é esse tipo de time. O São Paulo é um time brigador, é um time que depende de uma tática, depende do São Paulo estar realmente brigando o tempo inteiro para se igualar tecnicamente com as melhores equipes do país, que hoje são Palmeiras e Flamengo indiscutivelmente. Então, um jogador onde é muito bom tecnicamente, mas taticamente entrega pouco, briga pouco dentro de campo, ele vai acabar rachando o elenco. Então, a diretoria do São Paulo segue com o mesmo pensamento, tá torcendo muito pelo Rames na Copa América para que ele receba uma proposta e o São Paulo possa, entre aspas, doar ele aí em troca de um perdão de dívidas. Então, ninguém vai fazer uma proposta financeira, o São Paulo não vai lucrar com o Rames Rodrigues, isso já é claro. O São Paulo o que vai fazer é liberar o Rames de graça, contanto que o Rames perdoe as dívidas ali que o São Paulo tem. Então, basicamente, vai ser isso que vai acontecer. Então, o Rames não volta, tá? Mesmo com essas 2 assistências, esse momento conturbado, a torcida falar lá, o cara precisa estar em campo, etc. Passaram 3 técnicos, ele não rendeu com nenhum dos 3, não teve muitas oportunidades com nenhum dos 3, então não dá pra falar que o Rames quer, né? O Rames quer jogar pela seleção, e pela seleção ele joga muita bola. Mas é isso, né? Desse momento caótico foi tudo isso. Acho que falando agora já de próximos passos, né? Daqui pra frente. O Nestor saiu com dores, né, no último jogo contra o Vasco. Ele fez exames de imagem e não detectou nenhuma lesão. Então, boa notícia, o Nestor não tem nenhuma lesão. Porém, de novo, né, o Zubeldia prometeu poupar menos. Prometeu entrar com o time mais titular. Mas um jogador que se sentiu incômodo igual o Nestor, será que ele vai como titular? Eu honestamente acho que não. Eu honestamente acho que o Nestor vai ser poupado nesse jogo contra o Criciúma, vamos ver aí. Ele sentiu dor, assim como o Rafinha, que voltou a treinar com bola, voltou a treinar com o elenco, entre aspas ali já tá à disposição, precisa recuperar um pouco da forma física e o ritmo de jogo, mas eu duvido também que ele já vai ser colocado como titular. Eu acho que muito provavelmente o São Paulo deve seguir de Igor Vinícius, mas é uma excelente notícia, né? O Rafinha tá de volta, acho que o Rafinha, tanto no vestiário como uma liderança ali dentro do vestiário, para motivar, uma liderança motivacional ali, tanto dentro de campo. O Rafinha entrega mais que o Igor Vinícius, isso não é segredo para ninguém. Ele fecha mais, ele marca melhor, ele consegue ter uma melhor saída de bola e não é estabanado muitas vezes como o Igor Vinícius é. Então acho que o Rafinha vai ser uma grande adição aí, ele de volta, né? Então vai voltar em breve aí, acho que contra o Criciúma. Se ele tiver, ele tá no banco, se não, ele vai voltar aí muito provavelmente contra o Bahia.
Outra excelente notícia é que o Alisson tá de volta. Então, cumpriu suspensão, tá de volta, tá tranquilo. A gente vai ter de novo alguém ali para fazer o trabalho sujo, para sujar o uniforme, para ter uma boa saída de jogo. Acho que isso faltou muito contra o Vasco. O São Paulo com o meio-campo ali de Luiz Gustavo e Galopo acabou ficando pouco produtivo, então o Alisson vai dar mais essa dinâmica. E amanhã vai sair amanhã sai aqui no canal o pré-jogo completo contra o Criciúma, com a provável escalação, quem deve ir pro jogo, qual vai ser a escalação certinha, mas o Alisson com certeza vai estar aí nesse time, tá de volta, felizmente, acho que vai ajudar bastante. Lembrando que na tabela do Campeonato Brasileiro, a gente caiu bastante, né? A gente estava ali brigando entre as 4 primeiras colocações, a gente vem aí dos últimos 12 pontos, só pontuou 2, então isso afastou a gente dos líderes. Porém, a gente ainda está a 5 pontos da zona de classificação da Libertadores, né? 5 pontos do Botafogo, que é o 4º colocado. Porém, o São Paulo também está a 6 do rebaixamento, do Vitória ali, que é o primeiro a sair da zona. Tem até confronto direto na zona de rebaixamento, né? Fluminense e Vitória jogam. Então o São Paulo precisa ficar atento, de novo. Foi falado para o Zubeldia que o Campeonato Brasileiro a gente precisa somar pontos agora. Acho que o Zubeldia entendeu isso. Vamos com força máxima, porque vai ser muito importante novamente a gente somar pontos agora contra o Criciúma, para deixar o Criciúma mais lá para baixo, a gente não se aproximar dessa zona mais perigosa do campeonato, voltar a se aproximar ali para cima, ficar no pelotão de cima. Se tudo der certo, engatar aí 2, 3 vitórias, a gente voltar com esse ânimo aí, porque é muito importante, de novo, a gente não se afastar do pelotão de cima, a gente se afastar bastante do pelotão de baixo, para ter uma posição bem tranquila aí na questão de quando em julho aí voltar a Copa do Brasil, voltar a Libertadores, a gente ter esse luxo de ter essa gordurinha para queimar, de repente poupar alguns jogadores aqui ou ali no Brasileirão, para que a gente sempre esteja com força máxima nos mata-matas, que são, de novo, né, o grande objetivo do ano, e o Brasileirão, se der, a gente belisca, mas para isso precisa ganhar jogos. Então acho que é isso, esse foi o resumão, né, de tudo que aconteceu no São Paulo nesses últimos 2 dias, bastante conturbado. São Paulo teve folga, segunda já teve reunião com o elenco inteiro, treino, Rafinha já estava de volta, Alisson de volta, o Luciano e a Arboleda que não viajaram treinaram normalmente. Então vamos ver quem vai escalar aí para esse jogo contra o Criciúma. Amanhã tem o pré-jogo completo aqui no canal. Então é basicamente isso. Esse foi o nosso boletim SPFC. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha. Isso me ajuda muito nesse momento. A gente está começando o canal aqui, estamos aos pouquinhos aqui. Desde que eu comecei o canal, já ganhei bastantes inscritos, nem esperava tanto para esse começo, mas se você puder, por favor, quem assiste o vídeo aí, não esquece de se inscrever, que vai ajudar a gente demais. Não esquece de deixar o joinha para aparecer para mais gente. Manda para aquele seu amigo que é São Paulino também, para a gente ir construindo esse canal junto. Deixa seu comentário do que você achou, enfim. Tudo que você fizer aqui vai me ajudar demais, então não se esquece de se inscrever aí, de deixar o joinha, porque a gente está começando, mas está começando com tudo. Vamos, São Paulo!